A primeira do seu rádio. Integração FM. Ai, amiga, adorei nosso passeio. Ai, eu também. E as crianças se divertiram muito, né? Vixe, Maria, mas olha só as roupinhas deles. Ah, deixa eu te contar. Sabe aquele produto que eu te falei para as roupas dos meninos? Qual? O tira-manchas da Girando-Sol. Ele não tem cloro, então pode usar tranquila. O branco vai ficar impecável e o colorido mais vivo. Pega ali no super, experimenta e depois me agradece. Tá bom, eu já sei que as tuas dicas são as melhores. Girando-Sol, cuidando de cada momento da sua vida. Que tal comer aquela comida caseira num restaurante com 33 anos de tradição? No Hits Restaurante você encontra um ambiente ideal para reunir seus amigos e familiares e desfrutar de bons momentos. Comida feita com amor e um ambiente acolhedor. Tudo o que você precisa para se sentir em casa. Atendimento de segunda a sábado ao meio-dia com buffet livre e aquilo de quinta a domingo à noite com pratos, pizzas, picados, porções e lanches. Esperamos a sua visita. Hits Restaurante, na entrada da cidade. Telefone 3716-2022 e 98594-5746. A Mercadão dos Óculos tem o prazer de convidar você a visitar nossa ótica e descobrir o seu estilo perfeito de óculos, garantindo um conforto visual incomparável. Nossa equipe está pronta para recebê-los e auxiliá-los na escolha do óculos ideal, além de oferecer descontos e condições especiais exclusivas para você. Somente nas óticas Mercadão dos Óculos, de Arroio do Meio. Nossa região é repleta de destinos e paisagens incríveis. Além de valorizar as belezas da nossa região, o turismo também fortalece a economia local. O crédito Turismo Regional do Sicredi Região dos Vales foi feito para você que precisa expandir seu negócio e acredita no desenvolvimento da nossa região e do comércio local. Vem com a gente nesse movimento. Sicredi, juntos pelo turismo regional. Na Integração FM, Momento do Turismo no Vale, com Marlise Fier. Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes, aos nossos apoiadores, aos nossos convidados. Nós estamos iniciando o 44º programa Momento do Turismo no Vale. Estamos aqui, aqui na Secretaria de Educação do município de Arroio do Meio, no estado do Rio Grande do Sul. E o nosso tema de hoje é um tema muito interessante, é muito relevante. E hoje nós vamos tratar sobre o intercâmbio, a parceria do município de Arroio do Meio com a cidade alemã de Boopar. Então, os nossos convidados vão falar da experiência que tiveram nessa parceria, nesse intercâmbio que aconteceu no mês de julho, nessa cidade irmã de Arroio do Meio, que é a cidade de Boopar. Fiquem conosco, estaremos juntos até às 13 horas, com muitas informações, muitos relatos interessantes, muitas experiências que serão compartilhadas aqui com os nossos convidados. Quero também agradecer ao Alan, que está aí na parte técnica, que sempre nos dá esse apoio, esse suporte, para que a gente possa, então, levar o programa aí ao ar e compartilhar isso aí com vocês. Esse programa, então, tem o apoio do Hits Restaurante, de segunda a sábado ao meio-dia, com buffet livre e aquilo, e de quinta a domingo à noite, com pratos, pizzas, picados, porções e lanches. Hits Restaurante, na entrada da cidade de Arroio do Meio, telefone de contato 3716-2022. Experimente o tira-mancha sem cloro da Girando-Sol. As suas roupas ficam mais brancas e as cores muito mais vivas. E conte com o Sicredi na hora de realizar seus investimentos e garanta um futuro com mais tranquilidade e segurança. Sicredi, gente que coopera, cresce. E também temos o apoio da Óticas Mercadão dos Óculos, que é especialista em ótica com atendimento qualificado, equipes treinadas e capacitadas para garantir adaptação, qualidade de visão e preço justo. A Ótica Mercadão dos Óculos lembra, visite seu oftalmologista regularmente, cuide dos seus olhos. Então, novamente, queremos cumprimentar todos que nos acompanham, quem nos prestigia. Um abraço muito especial aqui aos nossos convidados. Hoje estamos aqui, a gente costuma dizer, com a casa cheia, né? Temos muitas
informações interessantes para serem compartilhadas, e a gente vinha falando fora do ar que de tudo aquilo que a gente tem para compartilhar, um programa vai ser pouco, né? Mas vamos iniciar hoje, então eu vou pedir que os nossos convidados se apresentem, porque o nosso time hoje aqui é muito qualificado, né? É muito representativo, e certamente quem nos acompanha tem toda essa expectativa, essa curiosidade de nos acompanhar, e eu vou deixar essa dica a todos nós. De alguma forma, em algum momento, vamos nos identificar com o que os nossos convidados vão nos apresentar, e vocês vão saber disso ao longo do programa. Então, eu vou pedir que a Ineida se apresente. Boa Podemos tarde começar a todos. contigo, né? Marlise, Joana, jovens intercambistas, Fernanda, Matheus e Elisângela, e aos ouvintes. É uma satisfação novamente poder estar participando do programa da Marlise, que no mês passado a gente já participou também quando falamos do projeto 2024. Eu sou presidente do Círculo de Amigos de Beauport, em Arroio do Meio, e é uma satisfação novamente a gente poder difundir essa parceria que vem tendo tanto êxito aqui em Arroio do Meio e em Beauport. Obrigada, Ineida. Boa tarde, então, a todos aqui, colegas, né, amigos, também aos ouvintes. Eu sou, então, Joana Maria Bruxel Prediger, sou professora, trabalho na Secretaria da Educação e Cultura, mas também sou secretária do Círculo de Amigos de Beauport, e agora, então, também fui acompanhar essa delegação de jovens como coordenadora do grupo. Que bacana, Joana. Eu quero registrar também que eu e a Joana fomos colegas do curso de magistério, colegas professoras. Então, sempre é importante, é muito bacana a gente poder reencontrar, né, e poder compartilhar desses espaços, dessas experiências, Joana, porque a gente sabe o quanto isso é importante, o quanto é relevante nós termos pessoas que se dispõem, né, que fazem esse trabalho voluntário também, no sentido assim da gente manter, digamos assim, muito firme, muito presente esse intercâmbio, né, essa cultura, né, os nossos costumes, as nossas origens. E a gente sabe o quanto o Círculo de Amigos de Beauport tem tido um papel importante. Obrigada por estarem aqui conosco. Vou passar agora aqui para os jovens, né, que estiveram, então, participando do intercâmbio. Vou pedir também que se apresentem. Boa tarde a todos. Eu sou a Fernanda Fensterseifer, tenho 23 anos, moro aqui em Arroio do Meio, sou graduada em Biomedicina e trabalho num laboratório da universidade. Obrigada, Fernanda. Podemos seguir com o Matheus. Boa tarde a todos. Sou Matheus Eduardo Steffens. Sou aqui de Arroio do Meio. Nasci, sempre vivi aqui em Arroio do Meio. Estou estudando Engenharia Mecânica na Univates e trabalho numa concessionária de veículos na Betiolo, então. Isso aí. Boa tarde, meu nome é Elisângela Petri, tenho 21 anos. Resido em Rui Barbosa, aqui em Arroio do Meio. Trabalho na propriedade dos meus pais, temos leite, trabalhamos com plantio de milho. E sou formada no curso técnico agropecuária do Colégio Teutônia. Então, esses são os nossos convidados do programa de hoje. Vocês já devem ter percebido aí pela apresentação individual de cada convidado o quanto nós temos experiências diferenciadas, seja de formação, seja de atuação, seja de vivência e de origem, porque o nosso programa é sobre turismo, mas a gente sempre destaca o quanto a cultura, todo esse aspecto histórico também das nossas origens são importantes para o desenvolvimento, para a identidade do turismo. E nós aqui no município de Arroio do Meio, aqui no estado do Rio Grande do Sul, eu sempre gosto de reforçar isso, porque como a gente está no YouTube, está no Facebook, esse nosso programa ele é compartilhado por quem nos acompanha, seja aqui na nossa região, seja no estado, no Brasil e fora também do nosso país, onde as pessoas acompanham, compartilham, né, a partir das nossas experiências. E a gente vinha comentando antes, também fora do ar,
quando a gente tem os nossos convidados, a gente sempre busca também criar um espírito aí de identificação com quem está conosco, né? E é tão bom a gente ouvir os que os jovens nos relatam e ver o brilho no olhar quando eles falam assim da sua experiência, da sua formação e também desse orgulho, né, que eles comentavam, de poder estar vivenciando isso e poder hoje compartilhar essa experiência com os nossos ouvintes. Então, o nosso programa vai até às 13 horas. Como é que a gente vai se organizar? No primeiro bloco, nós vamos conversar com a Joana e com a Ineida, que vão falar um pouco dessa parceria com o Bopar, né, de que forma essa parceria iniciou, quais são os seus principais os critérios, né, para quem quer participar e quer, de alguma forma, também estabelecer esse intercâmbio, quer participar. Chamamos os apoios e, no segundo bloco, vamos deixar isso para o segundo bloco, essa expectativa, né, do que os jovens vivenciaram, do que eles experimentaram lá na cidade irmã de Bopar, e de que forma também nós aqui no nosso município e na nossa região, o turismo aqui pode se beneficiar de tudo isso que foi vivenciado. Joana e Ineida, então, né? A Ineida já esteve conosco, já falou um pouco mais sobre o círculo, mas a gente sempre gosta de retomar, para quem está nos acompanhando hoje pela primeira vez, né, sobre o que de fato é o Círculo de Bopar, né, e por que a gente, quando fala de turismo, trouxe esse tema para o programa de hoje. O Círculo de Amigos de Bopar, em Arroio do Meio, ele foi, no caso, criado em 2013. Então, nós estamos comemorando 10 anos. No dia 6 de agosto de 2013, uma comitiva de Arroio do Meio presenciou a assinatura desse convênio em Bopar. Esteve presente o prefeito da época e mais um grupo de 18 pessoas. E no Exato, então, na dia verdade, 6, no início deste mês de agosto. Já passamos, isso. Faz 10 anos, então, isso, na verdade. No primeiro domingo de agosto, então, justamente o dia em que também teve um concerto em Bopar, que a Orquestra de Teutônia esteve festejando, comemorando com os nossos amigos de Bopar, de uma forma especial, essa data. E, nesse sentido, também, a gente quer compartilhar, nós recebemos da cidade irmã 10 Jahre Städtepartnerschaft. A gente pode até depois comentar um pouquinho. Para quem está nos acompanhando. 10 anos de cidade irmã, de parceria de cidade irmã. 10 anos de convênio de Städte, cidade, Partner, parceria, Schaft, né? Partnerschaft, cidade irmã. E naquele ano de 2013, em outubro, aliás, em novembro, um grupo de adultos também veio retribuir a visita para Arroio do Meio, consagrando, então, esse convênio que já teve tantas outras delegações posteriormente contempladas. Neste ano, nós vamos, inclusive, receber também mais um grupo de adultos que quer comemorar com a nossa cidade os 10 anos desse convênio de cidade irmã. Mas o objetivo principal desse convênio não é a troca de viagens entre adultos, claro que faz parte, mas o principal objetivo da nossa parceria, que até a gente tem aqui nos nossos estatutos, é oferecer aos jovens arroiomenses, né, uma alternativa extraescolar de formação social e cultural por meio da convivência com a comunidade alemã de Bopar, favorecendo-lhes deste modo a abertura para o intercâmbio com outras culturas, o desenvolvimento da autoconfiança, da responsabilidade de cidadãos do mundo e da iniciativa empreendedora em situações novas. Isso aí, certamente, os jovens poderão confirmar, que todos aqueles que participaram desse convênio voltaram diferentes de lá, voltaram com uma outra expectativa, com uma outra visão de mundo, uma outra visão da Alemanha e também aqui da nossa cidade, porque também puderam observar como a nossa cidade é vista fora, não só a cidade, mas também a nossa população. E é uma satisfação muito grande que, desde a assinatura do convênio em 2013,
No ano seguinte, em 2014, e nos anos pares de 2016, 18 e 22, nós também recebemos delegações de jovens de Beauport, sempre acompanhados por um coordenador. E nos anos ímpares, 2015, 17, 19, em 2019, inclusive, eu fui como coordenadora, na época o presidente do círculo era o Roque Berge, e agora 2023, o quarto grupo. Essas viagens de intercâmbio de jovens, elas somente foram interrompidas em razão da pandemia, mas nem por isso o convênio deixou de ter atividades. Nós fizemos atividades virtuais, como a maioria das entidades e pessoas tiveram que fazer. E parece que agora, depois dessa retomada, voltou com mais ânimo, com mais vigor, com mais interesse. A gente percebe um interesse muito grande. É uma pena que a gente não consegue contemplar todos os jovens interessados. Em todas as vezes que nós fizemos editais, a prefeitura sempre faz essa questão dos editais, porque isso está regulamentado em lei. Acho que isso é importante, Eneida, destacar, porque deve ter essa pergunta, né? Hoje são 9 jovens, é isso que participam? Na verdade, assim, Marlise, olha só como foi a história, até para entender. No primeiro grupo que veio para cá, Beauport só tinha 10 interessados. O convênio, a lei do convênio de cidades irmãs, ele prevê que seja um coordenador e 9 jovens. O convênio prevê que o município pague 50% da passagem. Isso o nosso convênio isso, aqui, né? Exato, o nosso de Arroio do Meio. Isso, lá também. Lá eles também recebem isso. Então, o primeiro grupo que veio para cá, o coordenador era o Jürgen Persch, que sempre também participou, e vem em novembro. Eles só tinham 10 inscritos. E, para não deixar esse para trás, eles resolveram vir com 10. Com todos os inscritos, no caso. E no ano seguinte, aí começou a haver mais interesse, então sempre tinha mais 15 ou mais interessados, aí foi cumprido o que está na lei, sempre 9. E neste ano, a gente, então, teve a oportunidade de retribuir, fomos com 10, porque foi a convite de Beauport para retribuir aquela quantidade inicial. Então, agora estamos... Kits, exatamente, como se diz, né? E a questão da lei, ela prevê critérios e requisitos que são observados. Inclusive, a Joana talvez poderia falar um pouquinho, porque a comissão ela é formada pela administração municipal. O Círculo de Amigos de Beauport, ele, em Arroio do Meio, ele atua em apoio às atividades da administração municipal. A administração municipal faz a parte legal, precisa respeitar o que está na lei, porque de tudo isso se presta contas, né? Não é uma viagem com fins exclusivamente turísticos, como eu li há pouco, a finalidade vai além disso. Então, a Joana pode até explicar um pouquinho como funciona, porque ela foi a coordenadora dessa última comissão que escolheu os jovens. Importante isso, Eneida. Eu queria destacar também uma coisa que me chamou a atenção, e eu queria até deixar esse convite para quem nos acompanha, que na nossa praça, aqui na nossa cidade, tem uma espécie, eu não sei nem como a gente poderia especificar, eu acho que é um jardim. E me chamou muito a atenção que eu fui olhar isso atentamente. E até comentando isso com algumas pessoas, chama a atenção que nem todos se dão conta de que isso, de fato, existe e que lá estão registrados, então, os termos dessa parceria, tem a bandeira, inclusive tem o plantio, né, tem informações, tem um plantio de uma... Na verdade... De mudas de árvores, né, que isso me chamou muito a atenção, que isso fica, então, uma dica, né, para quem daqui a pouco circula pela cidade, circula pela praça, e às vezes isso passa desapercebido. Justamente então, né? Na pandemia, após a pandemia, esse foi o primeiro evento, em 6 de agosto de 2021, que a gente fez de forma presencial, e de máscaras até, inclusive de máscara, e com todos os cuidados necessários, apesar de ter tido a participação da orquestra, da Stena Big Band, que foi um sucesso naquele dia, a gente manteve todos os cuidados. E, justamente, nós desafiamos, depois disso,
amigos de Boppard, a eles também fazerem um jardim brasileiro, porque em 2019, quando eu estive lá como coordenadora, eles haviam falado, poxa, tem jardins de todos os convênios, menos da África e do Brasil já tem tantas edições e não tem ainda o Jardim Brasileiro. Nós estamos pensando, vamos fazer. E aí nós pensamos, então, vamos nós fazer, durante a pandemia, vamos nós fazer, antes do nosso marco aqui. Como nós não temos um espaço tão grande, então a gente resolveu fazer um marco que simbolizasse as 2 datas da celebração do convênio, que está escrito em alemão, e também a confirmação, que foi em novembro do mesmo ano de 2013, com as distâncias respectivas, né, de Boppard e a própria direção, e também nesse ano, naquele evento, então a gente plantou um carvalho, Eiche, e agora, em comemoração aos 10 anos, a gente plantou Linden, Tilha, isso. Então vamos agora a Joana para falar sobre a seleção. Não, e assim, a Eneida e Joana e convidados, eu achei lindo, sabe quando a gente se dá esse tempo de olhar, de apreciar, e aí a gente se dá conta de tantos detalhes, a gente para, observa, isso acaba se tornando um ponto turístico. E aí chama a atenção a distância, me chamou a atenção, né, o plantio, enfim, né, dessa árvore, né, e que, né, certamente tem algum significado. Eu até gostaria que vocês falassem sobre isso, porque esse olhar diferenciado que a gente acaba tendo para o turismo, ele é justamente a partir dessas experiências que a gente tem, né? Então, como você disse, Eneida, isso já está lá desde 2021, a gente já tinha visto isso, mas talvez eu nunca tivesse olhado para esse jardim com tanta atenção quanto eu fiz isso nesses últimos dias. Com certeza, Marlise. A gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso. Então, assim, só para fazer uma parte sobre o jardim ainda, essas 2 árvores, então, que estão plantadas no nosso jardim aqui, da nossa praça, Flores da Cunha, são 2 árvores típicas, tá? Bem nativas, bem típicas na Alemanha, mas principalmente também na cidade de Boppard. São árvores que você enxerga em todos os lugares, nos pátios das casas, onde é possível. Por quê? Até para falar um pouquinho, porque Boppard não é uma cidade onde tem edifícios, né? Logo mais, eu acho que os jovens vão trazer isso também, porque isso é bem interessante. As pessoas têm as suas moradias e têm os seus pátios, e as árvores, principalmente o Linde, né, que é a tilha, ela está muito presente. Então, é uma marca, sim. Também essa questão das placas, que logo mais eu acho que é bem importante a gente também destacar, falando em termos turísticos também, que são informações importantes e que precisam estar presentes, né? Mas voltando então à questão do intercâmbio e da parceria, que a Eneida então já fez essa introdução, falando um pouquinho. O intercâmbio, então, ele acontece a cada 2 anos, né? E como ele é regulamentado por uma lei municipal, esse convênio, ele também exige que se faça um chamamento público, né? Então, eu, como secretária do Círculo, sou uma pessoa que é indicada pela administração para trabalhar junto ao Círculo, justamente porque tem toda essa regulamentação específica para o convênio. Então, é feito o chamamento público, é lançado um edital onde os jovens, a partir de 16 a 23 anos, podem se inscrever para participar desse intercâmbio. É claro que daí são também listados alguns critérios específicos de, por exemplo, o jovem tem que ser munícipe, tem que estar residindo pelo menos 2 anos no município, e também ele tem que ter ciência de que dentro do chamamento público e da seleção vai haver uma prova oral. Na verdade, é uma prova oral onde ele tem que demonstrar pelo menos um domínio de uma língua estrangeira. E essa língua estrangeira seria? Pode ser o alemão Hunsrück, né? Pode ser o Deutsch, né? Que então seria o alemão padrão, né? Vamos pôr o alemão formal, ou a língua inglesa.
Então, o jovem que se inscreve no intercâmbio, ele tem que também ter essa ciência de que ele precisa saber se comunicar numa outra língua, além do português. Sem dúvida, né, Jana e convidados, esse é um aspecto importantíssimo, né? Até para poder se comunicar, para poder interagir, né, nesse intercâmbio. Então, aí a gente volta para uma questão bem importante do intercâmbio, que é essa questão da preservação da língua, né? Porque você falou em 3 possibilidades, na língua alemã, na língua inglesa ou no Hunsrück. Então, acho que esse talvez seja um aspecto que gere também até curiosidade para as pessoas, né? Porque eu ia perguntar antes, mas eu posso perguntar agora. Quando a gente fala de cidade irmã, o próprio termo ele é muito sugestivo, né? Por que Arroio do Meio e Beaupart, né? Por que não poderia ser Arroio do Meio com uma outra cidade, né? Então, a gente sabe que, pela parceria, a questão da língua, das origens, né, aqui dos nossos descendentes, é um aspecto importante, né? Talvez seria importante reforçar isso, porque quem nos acompanha, quem já ouviu falar sobre isso, e quando se fala ou se tem um intercâmbio, essas questões sempre voltam à tona, né? Então, e como nós estamos falando de turismo, é importante a gente ter essas informações realmente bastante claras, né, Eneida e Joana? Sim, na verdade, o intercâmbio foi oficializado em 2013, mas as tratativas elas já começaram muito antes. Eu acho que antes de 2008, a gente poderia dizer, porque em 2008 já foi feita uma viagem de cunho particular da família Berge, mas antes disso, o Rui Berge já vinha descobrindo as relações de parentesco que havia entre a família dele e a família Berge de lá. Só que, pesquisando mais, ele verificou que não era só a família Berge, que eram muitas outras, Rosenbach e tantas outras que nós conhecemos aqui, e não só de Beaupart. Aí ele foi verificando que nas redondezas, porque Beaupart ela fica na região do Hunsrück, nas margens do Reno, mas de onde nossos vieram é mais na parte mais alta do Hunsrück, a maioria dos nossos antepassados. Então, ele foi vendo que isso ali era o que ligava muito, e em conjunto com o Roque, então começaram as tratativas, reuniões, e o então prefeito da época, que era o Walter Berge, lá em Beaupart, e numa dessas ele esteve presente em Beaupart quando um grupo de Ome, cidade do Japão, que já tem mais de 50 anos de convênio, estava confraternizando na casa do Walter Berge. E aí ele achou isso muito interessante. Pensou, nossa, se nossos jovens tivessem essa oportunidade de fazer esse intercâmbio, como seria importante isso? E aí ele comentou com o Walter na ocasião. E aí o Walter até teria dito assim logo, não, mas esses convênios, Beaupart já tinha 5 convênios, hoje tem 6, nós somos a 6ª cidade. Esses convênios não servem para viagem de turismo, para prefeito viajar para lá e para cá, isso tem que ter uma finalidade mais ampla, uma finalidade cultural, algo mais específico, que tenha um retorno também, né? Aí ficou por isso, né? Mas aí, em 2011, o Walter Berge veio para Arroio do Meio, conheceu Arroio do Meio, se surpreendeu com Arroio do Meio e com as pessoas daqui, e viu o quanto isso seria importante para o fortalecimento dos vínculos das duas cidades e dos vínculos também entre as famílias. Aí avançou. De 2011 até 2013, tiveram que fazer rapidamente, tiveram que, com a ajuda de Beaupart, lógico, que já tinha experiência com outras cidades, aí foi firmado o convênio em 2013, justamente para dar a oportunidade para os jovens, que a gente viu no dia do embarque, inclusive, muitos pais de vocês emocionados, muitos que não tiveram ainda a oportunidade de conhecer a terra dos seus antepassados, mas estavam felizes porque estavam vendo os filhos fazerem esse caminho de volta
que os imigrantes fizeram, né? Então, eu acho que isso, Eneida, você já tinha falado isso num outro programa, o quanto isso é interessante, o quanto isso é significativo, né? A gente está falando de turismo, estamos falando de história, de cultura, de preservação e de conhecer as nossas origens. E antes a Joana, quando a gente falava na questão das marcas, das identidades, você falava dessas árvores, né, que nas casas as pessoas, as famílias conservam isso são marcas. E nós aqui em Arroio do Meio, no grupo, até conversando sobre o turismo, que a Eneida também faz parte, eu também participo, outros tantos participam, e sempre é um convite aberto para todos que querem participar. Essa também é uma grande discussão. Então, eu quero deixar essas dicas, que a gente tenha isso presente, que a gente não perca essas ideias, porque nós estamos construindo ou reconstruindo muito da nossa história. E quando a gente começa a conhecer mais da onde a gente veio, né, quem são os nossos antepassados, a gente também começa a entender um pouco mais da nossa história. E o quanto isso é gratificante, né? O quanto isso faz brilhar os nossos olhos, porque parece que a gente vai se redescobrindo ou se reconhecendo. Com certeza, Marlise. Eu acho que é bem importante isso que você fala, porque, na verdade, isso é uma impressão e é uma constatação muito mais nossa daqui, das delegações que saem de Arroio do Meio para Beauport, do que talvez de Beauport para Arroio do Meio. Tá? Por quê? Porque a gente tem toda essa história, essa bagagem histórica, né, da questão da vinda dos nossos antepassados para cá, coisa que eles não têm. E, por isso, esse convênio de Cidades Irmãs, ele estabelece também algumas coisas bem específicas. Por exemplo, a cidade que é a anfitriã, que recebe a delegação, ela precisa preparar um programa oficial de atividades culturais, tá? Culturais e também outras atividades, claro, esportivas, ou o que eles quiserem nos mostrar. Então, nós agora, nessa delegação que foi, agora nesses dias que a gente esteve em Beauport, a gente teve 9 dias com atividades de programação oficial que a cidade de Beauport, no caso a administração, o círculo de lá, o círculo de amigos de Beauport, organizou para receber a delegação e oferecer essas atividades durante 9 dias. Os demais dias, a gente teve também a liberdade de poder realizar atividades com as famílias. E eu acho que isso também é um ponto alto que a gente tem que reforçar, que esse convênio, esse intercâmbio, ele passa muito além, porque a gente permanece na casa das famílias. Que riqueza a gente entra para dentro da vida dessas famílias. Na rotina do dia a dia. Na rotina do dia a dia, a gente conhece a cultura que circula dentro de uma família, o modo de pensar, o modo de ver as coisas, né, de se posicionar em relação a assuntos. E eu acho que essa é uma grande riqueza que os nossos jovens aqui, que, né, foram privilegiados e os das demais delegações tiveram. Porque isso é uma coisa que não tem preço, né? Joana, e até assim, eu acho que isso já introduz, né, agora a segunda parte do nosso programa, mas antes da gente chamar os apoios, eu só queria, assim, para a gente também compartilhar com quem nos acompanha, quantos jovens já tiveram essa oportunidade e quantos adultos já tiveram essa oportunidade? Só para a gente, nesse intercâmbio. O que eu tenho de registro, nós temos de registro oficial, são as 4 delegações de jovens, né? No caso, então, e mais um coordenador sempre, e de adultos, nós não temos o registro todo, mas todos os anos sempre teve algum grupo que foi, outros que vieram. A gente até pode fazer grupos menores, outros maiores, às vezes até casais. Então, nesse sentido, a gente pode fazer um levantamento se é do teu interesse. O que se percebe, o que é importante dessa parceria, justamente é isso. Fora do convênio oficial,
todos se sentem bem acolhidos quando vão a Boppard. Se alguém vai para a Alemanha, em Boppard encontrará sempre uma família, um grupo, Freundeskreis, que é o círculo de amigos de lá, aberto, acolhedor, para recebê-los e também acompanhar a viagem e até ajudar na programação. Isso tudo também é consequência, é fruto desse vínculo que se criou através do convênio. E da mesma forma quando vem para cá. Só para dar um outro exemplo, agora em agosto, nós também tivemos a presença de um casal de jovens de Boppard, que fez programação com jovens daqui, e o irmão dessa jovem esteve no grupo oficial de 2018, do Linus. O Matheus até conhece. A irmã dele e o namorado, então, estiveram aqui por poucos dias. E, em outubro, virá a Paula, que esteve no último grupo de 2022, do ano passado. Então, já está com vontade de voltar de novo. E isso que é interessante. Essa porta aberta entre as duas cidades. Isso é o significado de cidade irmã, porque quem é irmão, seja onde for, seja como for, sempre vai acolher. Acho que esse é um destaque importante, Eneida, porque são, às vezes, essas perguntas que quem nos acompanha está se fazendo, né? E eu acho que essa também é uma deixa para a gente, então, agora chamar os nossos apoios e, na sequência, ouvir os nossos convidados intercambistas poderem socializar tudo o que eles vivenciaram, o que chamou a atenção. E eu tenho também, talvez eu compartilhe mais adiante, algumas curiosidades que a gente andou pesquisando e que nos chamaram muita atenção. Mas eu vou deixar que isso os nossos intercambistas compartilhem com a gente. Então, chamamos os nossos apoios e voltamos em seguida. A primeira do seu rádio. Integração FM. Ai, amiga, adorei nosso passeio. Ai, eu também. E as crianças se divertiram muito, né? Vixe, Maria, mas olha só as roupinhas deles. Ah, deixa eu te contar. Sabe aquele produto que eu te falei para as roupas dos meninos? Qual? O tira-manchas da Girando Sol. Ele não tem cloro, então pode usar tranquila. O branco vai ficar impecável e o colorido mais vivo. Pega ali no super, experimenta e depois me agradece. Tá bom, eu já sei que as tuas dicas são as melhores. Girando Sol, cuidando de cada momento da sua vida. Que tal comer aquela comida caseira num restaurante com 33 anos de tradição? No Hits Restaurante você encontra um ambiente ideal para reunir seus amigos e familiares e desfrutar de bons momentos. Comida feita com amor e um ambiente acolhedor. Tudo o que você precisa para se sentir em casa. Atendimento de segunda a sábado ao meio-dia com buffet livre e aquilo de quinta a domingo à noite com pratos, pizzas, picados, porções e lanches. Esperamos a sua visita. Hits Restaurante, na entrada da cidade. Telefone 3716-2022 e 98594-5746. A Mercadão dos Óculos tem o prazer de convidar você a visitar nossa ótica e descobrir o seu estilo perfeito de óculos, garantindo um conforto visual incomparável. Nossa equipe está pronta para recebê-los e auxiliá-los na escolha do óculos ideal, além de oferecer descontos e condições especiais exclusivas para você. Somente nas óticas Mercadão dos Óculos, de Arroio do Meio. Nossa região é repleta de destinos e paisagens incríveis. Além de valorizar as belezas da nossa região, o turismo também fortalece a economia local. O crédito Turismo Regional do Sicredi Região dos Vales foi feito para você que precisa expandir seu negócio e acredita no desenvolvimento da nossa região e do comércio local. Vem com a gente nesse movimento. Sicredi, juntos pelo turismo regional. Na Integração FM, Momento do Turismo no Vale, com Marlise Fier. Estamos de volta ao nosso 44º programa, Momento do Turismo no Vale. Estamos hoje aqui com os convidados que representam essa parceria que Arroio do Meio, a cidade aqui do Rio Grande do Sul, tem com a cidade alemã de Boppard.
E já conversamos com a Ineida e com a Joana, que falaram sobre o Circo de Beauport, falaram sobre a parceria, falaram também de várias experiências que são bem significativas para o turismo aqui na nossa cidade, na nossa região. Mas na sequência agora a gente quer falar com os nossos intercambistas, com os jovens que estiveram lá por esse período, né, agora no mês de julho, e que tiveram essa oportunidade de viver esse dia a dia, de compartilhar das experiências, de trocar ideias. E o que a gente gostaria então agora de ouvir deles é que atividades vocês desenvolveram lá em Beauport, o que chamou a atenção de vocês, o que vocês gostariam de destacar desse intercâmbio. Não sei quem aqui quer começar, o Matheus quer começar? Vou começar. Foi assim uma experiência incrível, é arrepiante chegar no local onde as nossas raízes saíram, as nossas famílias todas vieram, qualquer família aqui de Arroio do Meio, como já foi destacado, tem alguma raiz na Alemanha, naquela região de Beauport, do Hunsrück. Então, nesses dias a gente pôde presenciar, visitar vários locais turísticos, pontos históricos que tem naquela região, os castelos medievais, tem vários pontos, tem os vinhedos que também são destaque naquela região, empresas e demais locais, assim, é muito incrível, é fantástico. A gente conversava antes fora do ar, imaginar que lá na Alemanha, na cidade de Beauport, tem plantação, né? Tem a viticultura e ela é forte lá, é algo, parece que na nossa cultura, né, ela parece que não faz parte da Alemanha, né? Então isso é um aspecto que chamou a atenção, e pelo que a gente viu, são 75 hectares de plantação de uvas, né? Então, e você falava das empresas, falava também dos castelos medievais, e aí quem está nos acompanhando pode pensar, mas então a cidade de Beauport é uma cidade muito grande, né? E não é, né, Matheus? É uma cidade... É uma cidade menor, na beira do rio Reno. Então, teve a época que os romanos dominaram aquela região e deixaram muitas construções, castelos, como foi falado, muros, construções enormes que ainda estão preservadas, são muito preservadas e visitadas. Portanto, assim, ficam na cidade, ali em torno, né? E são pontos turísticos, né? Quem visita Beauport certamente tem essa curiosidade, quer conhecer e tem essa experiência de poder, inclusive, voltar no tempo, porque ali tem castelos medievais, tem construções que datam aí de 1200, 1300, igrejas, castelos, casas, né? Então, olha o quanto isso desperta, né, em quem viaja, em quem tem essa expectativa, né, de poder visitar, essa curiosidade de saber também um pouco dessa história. Né? Marlice, só para complementar isso que o Matheus falou, sobre a questão também dessas construções e principalmente o que hoje ainda se vê lá, são construções tombadas, né? Patrimônio histórico. Patrimônio histórico. A gente chegou a ver, por exemplo, casas onde o muro da casa, o muro romano atravessa a casa, porque não pode ser mais demolido, ou que a casa foi construída junto ao muro e permanece lá. Então, assim, é muito marcante isso que a gente vê lá ainda, essa parte histórica e essa questão da preservação do patrimônio. Quando você falava, Matheus, do rio, né, o Rio Reno, vocês desenvolveram lá alguma atividade junto ao rio que chamou a tua atenção? Uma das últimas atividades que foi muito legal, os bombeiros voluntários da cidade, eles têm uns botes salva-vidas e eles auxiliam nas demais atividades. Eles fizeram um passeio com o nosso grupo pelo rio com esses botes aí, foi bem divertida essa atividade. Também desenvolvemos uma canoagem que é num rio menor, que ele é afluente do Rio Reno também. Muito legal. Eu gosto de destacar isso, Matheus e Fernanda e Elisângela, porque nós aqui também temos um rio, né? Temos um rio tão próximo aqui à nossa cidade, ao nosso, né, ao centro aqui da cidade, de
próximo, de fácil acesso. E sempre fica essa pergunta, né? De que forma nós podemos, daqui a pouco, aproveitar melhor o nosso rio, seja para atividades esportivas, seja para o próprio turismo, seja até para valorização da nossa história, né? Então, daqui a pouco, essas experiências, essas dicas podem ser muito bem-vindas, né, Matheus? E antes você falava, eu queria ainda destacar isso contigo, de trilhas, né? Que vocês fizeram trilhas. Conte para nós um pouco dessa tua experiência. Eles destacam muito a natureza deles lá. Tem várias trilhas com acompanhamentos, tem placas de identificação por onde as pessoas podem passar e, por exemplo, no fim, chega em algum mirante, algum local de uma visão que tenha da cidade toda ou do rio, do entorno, assim. Tem várias trilhas com acompanhamentos naquela região também. Seriam trilhas autoguiadas, né? Se tem uma sinalização, você dizia, Isso, né? aí, tem sinalizações, são autoguiadas, na maioria, assim. Sim. E dentro assim desse contexto, não sei se a Elisângela ou a Fernanda querem destacar também outras atividades que vocês realizaram e que chamaram a atenção de vocês. Não sei se a Elisângela quer destacar alguma atividade que ela fez, que você gostou, que você sentiu que aquilo era algo diferenciado. Com a família que eu estava, né? A gente foi para a cidade de Kiel, Colônia. É uma cidade próxima? É uma cidade próxima, é um centro, como se fosse Porto Alegre para nós, assim, mais ou menos. E a gente foi numa igreja lá, que é uma das maiores igrejas do mundo. E foi muito lindo. É uma igreja de referência, assim, né, na Alemanha ali. Ali na cidade de Bopar também, quando eu tive o tempo livre com a família, a gente foi visitar uma agroindústria que tem produtos bem diferenciados das agroindústrias de Herói do Meio. Tipo? Poderíamos dar algum exemplo? Eles têm umas salsichas bem diferentes da nossa. Uma eu até perguntei o que era, porque parecia vários tipos de carne numa salsicha. E aí ela falou que sim, era vários tipos de carne, que lá eles consomem bastante porco, ovelha, e que eles fazem uma mistura com gelatina e cortam, né, em fatias. E também lá os temperos, a culinária deles, bem diferente da nossa, mas eu adorei muito. Tentei fazer coisas em casa já imitando, né? Mas o sabor de lá não tem como chegar perto, assim, é muito boa. Eu acho que essa também, né, deve ser, às vezes, até uma preocupação quando a gente faz um intercâmbio, né? A questão da língua, né, que sempre é a questão da comunicação, a culinária, como é que eu vou me adaptar, né, a essa... Às vezes é uma culinária diferenciada, mas esse também sempre é um desafio, e talvez seja uma das partes também muito gostosas, né, de um intercâmbio, que é justamente sentir esses sabores, né, essa culinária diferenciada. E o que disso também a gente pode trazer, né, você disse que já tentou fazer algumas dessas receitas, o que disso a gente pode compartilhar aqui com os nossos, né, com os nossos amigos, com os nossos familiares, né? E uma coisa também que você falava antes, Elisângela, você fez até pela tua vivência, né, pelo teu domínio da língua alemã, você conseguia conversar com as famílias, com o pessoal de lá, na nossa língua, no Hunsrück, no dialeto? No dialeto, Eu conversava no dialeto. E a família que eu estava lá, né, a Lisa e os pais dela, inclusive os avós, pediam muitas vezes para eu ficar falando sozinha, né, ficar falando mais, que eles ficavam impressionados, assim, achavam lindo, porque lá já se perdeu bastante, né, o dialeto, mas aqui no Brasil a gente valoriza ainda essa fala e eles acham muito lindo. Eles pedem para a gente falar e o jeito de falar o dialeto, assim, eles falam que é maravilhoso. Eles pedem para a gente falar. Sabe, Elisângela, quando participando aí dessas atividades do projeto 2024, rumo, né, então, ao bicentenário da imigração alemã, a gente participa e vivencia essas experiências, essas atividades que são trazidas nos encontros do Rodas de Conversa,
E isso é algo muito interessante e é algo muito significativo, porque faz a gente voltar às origens, faz a gente lembrar dos nossos pais, né? E a gente tem visto muito assim esse apelo do projeto 2024 para que as pessoas falem o alemão, que elas não tenham vergonha desse alemão e talvez a forma também é a forma que as pessoas têm de se manter, de manter esses vínculos familiares, né? Porque falar alguns até dizem que isso não é um dialeto, que de fato isso é uma língua não sei se já é reconhecida como uma língua com as suas regras, mas que a gente tenha isso, né? Porque os nossos antepassados saíram dessa terra natal, né? Vieram para o Brasil. E quantos desses puderam, ou dos seus descendentes, puderam voltar para a Alemanha? Sim, Marlise, só para registrar, desde 2021, o nosso dialeto falado aqui, antes dialeto, agora é reconhecido como língua hunsrickiano rio-grandense. Exatamente. Até porque ele segue regras parecidas como Hochdeutsch. Ele, na formulação das frases, ele segue as regras parecidas. E muitas palavras são iguais. Só que por que rio-grandense? Porque a gente também recebeu a influência do nosso estado. Nós recebemos a influência da língua que é falada aqui no Rio Grande do Sul, que é diferente do que é falado em outras regiões, em outros estados do nosso país. Porque nós encontramos também alemães no Espírito Santo, em São Paulo, em Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e até no norte. Isso, São Paulo também tem bastante. Mas acho que o Matheus gostaria de falar uma coisa sobre isso aí. Até para destacar, eles ficam impressionados como nós ainda cultivamos a língua alemã aqui. Depois de tanto tempo, as famílias vieram para cá, como ainda se mantém essa fala da língua alemã. Eles ficam impressionados. Até perguntei para alguns de lá, que a Bopar tem convênio com outras cidades de outros países, se também existe essa fala alemã desses outros países. Eles falaram que não, só aqui no Brasil mesmo. Isso deve ser emocionante para eles lá também, né? Por isso que eles gostam e pedem tanto que se fale o Hunsrück. Também aconteceu com o nosso grupo em 2019, porque eles consideram a gente como um museu vivo, porque a gente está continuando a falar. E é isso que faz com que essa riqueza se perpetue de geração em geração, que a gente pratique. E quem tem facilidade de aprender? As crianças, os jovens. Então, precisamos valorizar, que é o que a Marlise já colocou, que é o Círculo também está em parceria no projeto 2024. Elisângela, acho que gostaria de falar. Sim. E também a gente tem o sentimento de estar em casa lá. Foi uma sensação muito estranha de... Eu queria voltar para casa, né? Mas eu queria ficar lá também. Porque a gente se sente em casa. A gente veio de lá, né? Antigamente, nossos antepassados vieram de lá. E a gente tem aquela sensação de... É o nosso lugar também aqui. Que sabe? Lindo isso, Elisângela. Isso é emocionante. Foi muito emocionante. Eu acho emocionante a despedida. Mas é essa sensação, sabe? Poxa, a gente tem um lugar lá, parece que a gente tem que estar lá. É aquele o nosso lugar, que é da gente. A gente tem raízes lá, realmente. E também porque a gente quebra alguns paradigmas, né? Muito. Porque, na verdade, a gente imagina o povo alemão como sendo um povo mais reservado, mais fechado, mais, né? E não é. Não. Não é o que a gente percebe, não é o que vocês certamente sentiram. Muito carinhosos. E, assim, muito acolhedores. Eu só queria fazer um destaquezinho em relação à língua, né? Ao dialeto, né? Por que ele chama tanta atenção? Porque a gente, justamente, porque a gente é vamos supor assim, a gente ainda é um museu ambulante, né? Porque a gente mantém esse dialeto, né? E, numa ocasião, depois da gente ter feito uma grande aventura, né, de 50 quilômetros de bicicleta, né, um tour de bicicleta, de 25 quilômetros de ida e 25 quilômetros de volta, tivemos uma estação de televisão, né, lá da cidade de Bopar, querendo entrevistar, então, o prefeito que nos acompanhou, o prefeito Danilo, e também o Manfred, que é o presidente do Círculo, e eu como coordenadora da delegação. E o nosso prefeito, então, somente fala o dialeto.
E o jornalista ficou admirado, Impressionadíssimo com impressionado. E aí ele disse, mas como assim? Ele fala só dialeto? Né? Então, assim, é uma coisa que realmente chama a atenção das famílias de lá, né? Que a gente ainda mantém isso. Fernanda, queremos te ouvir também, né? O que te chamou a atenção? Eu vejo que você tem várias anotações aqui, né? Então, compartilha aí com quem está nos acompanhando. Eu queria comentar sobre a língua, que eu fui uma intercambista que só sabia falar inglês. Eu não sei alemão, sei umas palavras assim que eu ouço em casa de vez em quando, mas eu não aprendi o alemão quando eu era criança e nem depois. Então, eu senti muita falta do alemão para conversar com pessoas mais velhas, porque elas, em algumas vezes, não sabem falar o inglês. Então, eu não tive dificuldade para falar com os jovens, mas eu senti falta de poder criar um vínculo com as pessoas um pouco mais velhas, por não conseguir conversar tão bem com elas. Então, eu queria destacar para os próximos interessados no intercâmbio que, pelo menos, saibam conversar em alemão, porque isso faz bastante falta. Então, esse praticamente é um conselho que você dá, né? Eu acredito que todo esse nosso bate-papo, ele está sendo muito agradável, está sendo muito interessante. E eu vejo assim que os jovens estão aqui com muitas anotações, com muitas informações para serem compartilhadas. Mas eu queria fazer uma pergunta, assim. Considerando que a gente está fazendo um programa falando de turismo, o que vocês acreditam que vocês vivenciaram lá, que vocês poderiam trazer como experiência aqui para o nosso município, para a nossa região, em termos de turismo? O que poderia agregar para o nosso município, em termos de atrativos, ou em termos assim, de iniciativas que vocês trouxeram de lá e que poderia agregar aqui para o nosso turismo? Talvez nas atividades ou daquilo que vocês vivenciaram. O que mais chamou a atenção, acredito que para os meus colegas também, foram as atividades ao ar livre. E aqui no município de Arroio do Meio, acredito que nós tenhamos muitas oportunidades de atividades ao ar livre. Nós andamos, como a Joana falou, de bicicleta. Aqui não é tão plano como na Alemanha, mas talvez desse para explorar alguma coisa nesse sentido. A canoagem, que antes o Matheus trouxe. E não seria na questão turismo, mas o que me chamou muita atenção lá é a limpeza que tem na cidade, em todos os locais. Eu fiquei admirada com o cuidado que eles têm também com a reciclagem de lixo, que a gente foi visitar uma empresa de reciclagem. Uma usina? Uma usina. Que eles se preocupam muito com essa questão, eles separam cada tipo de lixo e destinam corretamente para o local que tem que ser destinado. Eu achei isso incrível, era uma das coisas que eu mais estava interessada na viagem, porque eu me preocupo muito com isso também, então foi muito legal visitar essa usina, muito legal. Aqui no município a gente tem várias iniciativas nesse sentido, tem nas escolas, né? A gente tem todo um trabalho que está sendo realizado, mas a gente sempre tem muito a aprender, né, Fernanda? Então, acho que é importante esse destaque, e a gente sabe o quanto o turismo também se beneficia disso, né? Porque isso chama a atenção. Quando a gente visita algum local, vários aspectos chamam a atenção, é a história, é a cultura, mas é a organização da cidade, é o dia a dia, seja da cidade, seja, enfim, do empreendimento ou do lugar que a gente visita. Então, essa é uma dica importante que você deixa, que te chamou a atenção. Matheus, o que... Marlice, só sobre essa questão do lixo, que também chamou a atenção, né, pessoal? A gente quase não encontra lixeiras na rua, porque cada um leva seu lixo para casa. E aí, depois, dá o destino correto. Muitas embalagens retornáveis. Isso, nesse ponto também. Na parte turística, no turismo tu sempre vai tentar mostrar o que tu tem de melhor na tua cidade, né? E eles fazem isso muito bem. Eles têm trilhas, tu chega num mirante, tu enxerga toda a cidade, a organização, é fantástico mesmo. Eu acho que é importante isso, assim, o que a gente pode aprender desse intercâmbio. É claro que esse intercâmbio ele tem também outras tantas contribuições e que em algum outro momento vão ser destacadas, né? Mas hoje estamos aqui falando de turismo e de que forma também o nosso município, a nossa região pode se beneficiar disso. Elisângela. A cidade de Beauport, ela vive totalmente do turismo.
praticamente, né? O forte, então, de Beauport é o turismo. É o turismo. E a gente percebeu bem isso, porque as lojas, o que o pessoal trabalha é pelo turismo, né? Restaurantes. E seria muito interessante se Herói do Meio tivesse, já sonhei com isso, se Herói do Meio tivesse um local para se ir comer e se sentir na Alemanha, sabe? Olha a decoração, ideia, olha a dica. A decoração, o sabor, tipo um jeito de tu ir, a gente vai em tal local comer, a gente vai se sentir lá, vai voltar lá, só que estando aqui. E nesse sentido eu vejo a necessidade do resgate da valorização do nosso rio. Porque o que acontece de turismo, o que é forte no turismo em Beauport e cidades próximas, é ao longo do rio Reno. É a fonte de riqueza, é por onde circula grande parte da economia da Europa. O município é movido pelo rio. Isso, exatamente. E o rio é preservado, é cuidado. Tem muitos barcos que levam grupos de turistas de uma cidade para outra. E mercadoria? Isso. Só para ter noção, a mercadoria é muito forte, além das ferrovias que passam, né, num lado e no meio da cidade, também a gente percebe que há mini cruzeiros que saem da Holanda, de Amsterdã, que param em Köln, onde vocês também estiveram, que é uma cidade muito grande, é a quarta maior da Alemanha. E também vão com seu destino final em Beauport, onde desembarcam e já tem esperando um ônibus que vai levar o grupo de turistas para o aeroporto de Frankfurt, que fica a uns 100 e poucos quilômetros de Beauport, como se fosse até Porto Alegre, né? E essa outra questão importante, que a gente comentou no outro programa, justamente para ter uma noção de quão forte é o turismo em Beauport, é a média de pernoites que nós falamos. Onde ficam os principais hotéis? As margens do Reno, exatamente, é a parte nobre. E a média é em torno de 1.100 pernoites diários. Eu lembro que você comentou isso naquele outro programa que a gente fez em final de julho, e eu fiquei impressionadíssima, porque Beauport eu acho que não tem 20 mil habitantes. Não, então é uma cidade menor, né, em termos de população e em termos de área do que Arroio do Meio, e tem todo esse aspecto turístico, né? Então nós aqui temos, acho que com esse intercâmbio também a gente tem muito a aprender. Eu acho que as experiências que vocês estão trazendo, que os jovens relatam aqui, e atividades diferenciadas, e nós temos que realmente buscar talvez essa inspiração. Quando a Elisângela falava dessa ideia que você colocava, né, o quanto isso pode nos beneficiar, né, e o quanto isso vai nos aproximando também de Beauport, né, e faz nos remete às nossas origens, né, e nós aqui em Arroio do Meio trabalhamos com essa ideia de estabelecermos essa marca para o turismo, para que a gente também tenha esse destaque na nossa região. Acho que isso é um caminho importante. A gente também quer ser referência de alguma forma. Somos hoje já em vários setores, mas o turismo pode também ser um setor importante de economia, né, e de renda para o nosso município, né? Uma coisa também, assim, que nem a questão dos espaços para caminhada, né? Nós não fizemos caminhada assim praticamente de forma individual ou sem guia, né? Nós fizemos uma caminhada que inclusive teve trechos com escaladas, né? Que a gente fez juntamente com um guarda florestal, né? Que foi nos guiando e ao longo do trajeto foi nos explicando, nos falando sobre a questão da flora, da fauna, daquela mata, né, por onde a gente passou. Só que isso também não é necessário, porque eles têm isso tão bem estruturado e tão bem organizado, essas trilhas de fazer caminhada ou de você andar de bicicleta, com placas informativas, de onde você está, a distância de tal lugar,
o que você encontra naquele lugar, informações se por um acaso você precisar ir ao banheiro em algum lugar, onde é que você pode ir. Então, assim, eu acho que estas são as coisas assim que estão por trás dessa questão turística também. Eu até vou dizer assim, Jana, eu até vou deixar daqui a pouco um convite, que nós temos o grupo conversando sobre o turismo, talvez em algum momento os jovens, e você também, né, possam participar para poder socializar essas ideias, essas experiências, porque é um grupo aberto, é um grupo que está conversando realmente sobre turismo, e existe essa expectativa, né, daquilo que se vê, que se vivencia, né, num intercâmbio ou numa viagem, e que nosso município pode, de alguma forma, se beneficiar disso. Nós já estamos aqui com o nosso horário, eu acho que até se esgotando, ou até já esgotado. A gente teria muita coisa ainda para perguntar. Eu ainda queria perguntar sobre histórias pitorescas, fatos inusitados, né? Eu acho que teria muita coisa ainda para conversar. Mas a gente já está se aproximando do nosso final do programa. Enquanto eu aqui reforço os nossos apoiadores, eu vou pedir que os convidados pensem em alguma consideração final ainda para ser feita, e para que a gente também já vá se aproximando aí do final do nosso programa. Então, esse programa, o Momento do Turismo no Vale, tem o apoio do Ritz Restaurante, da empresa Girando Sol, do Sicredi Região dos Vales e da Ótica Mercadão dos Óculos. Sempre é o nosso registro, nosso muito obrigada aos nossos apoiadores, que estão tornando possível que essa ideia do programa do turismo seja levada adiante. Hoje já foi o nosso 44º programa, então, graças a esses apoios, aos nossos convidados, né, a Rádio Integração, que nos possibilita também colocar esse programa no ar, que a gente consegue compartilhar essas ideias e ter esses momentos tão agradáveis, seja de conhecimento, seja de informação, de turismo e de lazer. Eu já vou aproveitar também, já deixar o convite para o nosso próximo programa, dia 27 agora de agosto. Quem vão ser os nossos convidados? Luiz Librelotto e os empreendedores da Rota Turística de Lajeado. Esses vão ser os convidados do nosso programa do dia 29, perdão, não é dia 27. Na próxima terça-feira, dia 29 de agosto. Nossas considerações finais, começamos aqui com vocês, pode ser, Matheus, Elisângela, Fernanda. Agradeço a participação no programa, quero destacar que foi incrível a participação no intercâmbio, a gente conheceu diversos locais muito bonitos, como eu posso dizer, em horas livres a gente se divertiu bastante também, além da programação oficial, a gente saiu para beber em bares também, e faz parte da programação também. Certo. Elisângela? Obrigada aí pela participação e quero agradecer a oportunidade de ter ido fazer parte do intercâmbio. A gente voltou outra pessoa com uma bagagem ampla de conhecimento, de cultura, de ideias. E isso aí. Muito obrigada por tudo. Que é também o objetivo do intercâmbio. É muito gostoso ouvir isso, né? E vocês estão de parabéns realmente, né, por tudo aquilo que vocês já estão relatando aí para a gente. Muito obrigada também pela oportunidade. Eu realmente me senti em casa quando eu fui lá para Beauport e eu espero que eu possa receber outros jovens ou outras famílias de lá também e fazer eles se sentirem em casa como eu me senti. Que maravilha. Parabéns, realmente. A gente poderia, como a gente sempre diz, ficar conversando uma tarde inteira, né, sobre esse assunto, mas não faltarão oportunidades. Daí eu quero reforçar esse convite, quem sabe, para vocês poderem, ou os demais intercambistas, em algum momento participarem de outros momentos, de outras atividades, inclusive do grupo Conversando sobre o Turismo, para poder compartilhar também essas ricas vivências e experiências que vocês tiveram. Considerações finais, Joana, Eneida? Também quero, então, agradecer, Marlise, pelo convite de nós estarmos aqui participando deste espaço, né, conversando sobre o turismo. E, com certeza, nós teríamos ainda muitas informações para conversar a respeito da viagem, do intercâmbio, sobre o turismo. E tenho certeza que esses momentos ainda se farão,
né? Joana, a gente, aproveitando aí a tua deixa, a gente não falou do nosso cenário, né? A gente comentou que nós estamos aqui na Secretaria de Educação aqui de Arroio do Meio, aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Nós temos aqui todo um cenário, talvez alguém possa também falar sobre o que nós temos aqui retratados, né? Para também deixar essa simbologia. Ok. Ao fundo aqui dos jovens, então, nós temos o banner, que é do Círculo de Amigos de Beauport, onde também é uma foto, né, de panorâmica, então, da cidade de Beauport, né, onde aparece bem majestoso, né, o Rio Reno, né, que é, então, assim, o ponto forte dessa cidade, né, que move praticamente a cidade desde sempre, ao longo da história. Ele teve diversas importâncias, né? Até em períodos não tão felizes, né? Que a gente pode lembrar, quando a gente lembra das nossas aulas de história, né? Que a gente lembra de tudo que se estudou e que se passou, né? E que as pessoas vivenciaram. E, nesse sentido, a cidade de Beauport também passou por muitas questões também, justamente porque era uma cidade que era de fácil acesso, por causa da questão do rio, mas que hoje também deu a volta por cima. Hoje é uma cidade turística, é uma cidade que aproveita muito esse rio, né? E também ali a gente pode ver um pouquinho dos vinhedos, né? E dessa outra fonte de renda que é muito importante na cidade. Aqui atrás de você, Marlise, a gente tem o brasão, né, que é o brasão da cidade de Beauport. E atrás de mim aqui, da Eneida, então, temos as nossas bandeiras. Então, a bandeira brasileira, a bandeira da Alemanha e a bandeira, então, do nosso município. Isso, então. E você também, Joana, está com uma camiseta, né? Eu sempre penso assim, quem nos acompanha pela rádio, né, não consegue visualizar, mas quem nos acompanha no YouTube e no Facebook também, daqui a pouco deve estar se perguntando. E essa camiseta? Essa camiseta foi um presente que a delegação, todos nós que estávamos presentes na delegação, recebemos do Círculo de Amigos de Beauport, tá? Então, foi uma camiseta como presente pela parceria e pelos 10 anos, então, desse nosso convênio. Também, cada um recebeu essa revista, né? Que é uma revista que eles, então, lá do Círculo fizeram, a revista contando um pouco dessa história, desses 10 anos de parceria entre cidades irmãs. Certo. Eneida? Também quero agradecer a oportunidade de, mais uma vez, vir aqui conversar com a Marlise e também agradecer a Joana pela excelente coordenação desse grupo, juntamente acompanhados do prefeito e esposa, e especialmente aos jovens, e por todo esse retorno que vocês estão nos dando. Isso, de fato, comprova que vale a pena investir, que vale a pena apoiar essa iniciativa tão importante. E eu gostaria de dizer que não é necessário ser descendente de alemães para participar, para se inscrever como interessado nesse programa. Mas uma coisa muito importante que foi salientado por todos eles, e a Fernanda também, de forma especial, é saber se comunicar. Inclusive, nesse sentido, a entrevista ou prova oral. Então, quem quer participar dessa experiência incrível, começa a se preparar. Exatamente isso. Então, e também convidamos a participar de todas as atividades do nosso círculo, que comemora nossa parceria, que comemora 10 anos neste ano, e também do Rodas de Conversa, onde se tem a oportunidade de praticar a nossa língua. Muito obrigada. Fica a dica. E, Eneida, e esse seu lenço aí, lembro que você comentava antes fora do ar. Também é um presente de Beauport, também um mimo também recebido da Vera, que eu agradeço também. E que você leva, né, assim, a gente vê com muito carinho, né? Sim, o amarelo sempre é uma cor simbólica de energia renovada, de esperança, muito significativa. Obrigada.
A gente já está encerrando o programa, mas eu tenho aqui uma manifestação da Elisângela. Joana ainda tem uma mensagem para ser lida, não podemos esquecer dessa mensagem. Elisângela, queria falar mais alguma coisa? Sim, eu também ganhei um presente da família que eu estava, que é o DVD, que conta a história... Pode mostrar aqui para a câmera, para quem está nos acompanhando pelo YouTube. Que conta a história de como os nossos antepassados vieram para o Brasil de uma forma bem clara e da realidade, de como realmente foi. E a gente, em algum momento, vai poder, quem de repente nos acompanha, vai ter a possibilidade de poder assistir isso. Isso está, de alguma forma, previsto também. Fica daqui a pouco como uma atividade. Sim, rapidamente, já estamos com o tempo estourado. Inclusive, mais um material que a gente está previsto dentro do projeto 2024. Já tem alguns exemplares aqui em Arroio do Meio e com esse da Elisângela vai favorecer mais ainda. Fica essa expectativa, essa curiosidade para a gente poder assistir. Certamente vai ser muito emocionante, vai ter muita emoção, muita história para ser contada e vivida. Joana? A cidade de Bopar também vai fazer uma atividade bem semelhante lá, em novembro agora, deste ano, onde eles também vão reunir e estão já fazendo o convite aberto lá para o pessoal do Círculo e demais interessados e convidados que gostariam de participar. E eles vão assistir o filme Valahai, que é um filme pomerano, né, que foi feito aqui no Brasil. E eles, então, também vão assistir esse filme para também se irmanar um pouco também com essa nossa história de imigração. Tá. Marlise, então. Marlise me deu uma tarefa, né? E nessa tarefa, então, eu solicitei então para o presidente do Círculo de Amigos de Bopar, para que ele me desse uma pequena devolutiva, bem pequena, assim, em relação à delegação dos jovens que foram até Bopar. E ele me escreveu o seguinte. Eu vou pedir, a gente vai pedir para a Joana ler isso em alemão. E se puder ser, né? E depois você traduz, pode ser? Pode ser. Hallo Joanna, bei uns war der Bürgermeister mit seiner Frau. Wir haben den Eindruck, dass die einige Jugendliche große Interesse haben an die Kultur und vor allem auch an die Recycling bei uns hatten. Die Technik von der POMAG hat die angenannte Ingenieur interessiert. Es war alles in allem ein gelegener Austausch. Grüße von Manfred. Então, ele escreveu que ele, então, a família dele hospedou o prefeito e a esposa Vera, e que eles tiveram a impressão de que houve um grande interesse por parte dos jovens para com a cultura, e também tudo aquilo que tinha a ver com a parte da reciclagem, a separação e a questão ambiental, né, do lixo e tudo. E que, na visita técnica, ele percebeu que os nossos engenheiros, né, que nós tínhamos vários estudantes engenheiros participando da delegação, tiveram um grande interesse em saber como as coisas lá aconteciam e como... tudo nos foi mostrado, porque, só para se ter uma ideia, a Bomag é uma indústria que produz máquinas com rolos compressores, aquelas máquinas que usa para fazer o asfalto, as estradas, e a gente teve a oportunidade de ver todo o processo de fabricação dessas máquinas e toda a linha de produção dessas máquinas, né? E a linha de produção, para se ter uma ideia, para montar uma dessas máquinas dura 38 minutos. 38 minutos. E que também ele acha que todo mundo teve um bom intercâmbio e uma boa troca de experiências, né? Então, manda abraços a todos. Estão de parabéns, né? Foram, né, por esse retorno, por essa avaliação tão positiva.
Chegamos, então, ao final do nosso programa, do nosso 44º programa Aumento do Turismo no Vale. Quero agradecer demais a participação aqui da Ineida, da Joana, da Fernanda, do Matheus e da Elisângela, o apoio aí do Alan na parte técnica, aos nossos ouvintes que nos acompanham, sempre nos dão um prazer, né, de nos acompanhar, de nos prestigiar, aos nossos apoiadores, Ritz Restaurante, a Girando Sol, Sicredi Região dos Vales e Óticas Mercadão dos Óculos. Um grande abraço, muito boa tarde e até mais.